Os sistemas prisionais foram criados com o objetivo de isolar certos indivíduos que por algum motivo eram deslocados do convívio social saudável. O objetivo das prisões era readaptar essas pessoas para que fosse possível reinseri-las na sociedade. No entanto, não é bem isso que acontece nas penitenciárias espalhadas pelo mundo. Ih, rapaz. Conheça no vídeo de hoje as 3 piores prisões do mundo. O meu nome é Alex Lima e sejam muito bem-vindos ao canal Fala do Mundo. Número 3, Campo 22, Coreia do Norte. Embora não haja muitos relatos sobre essa prisão, em razão do isolamento político da Coreia do Norte, sabe-se que a prisão é um presídio político que funciona desde 1965, com espaço para cerca de 50 mil pessoas. Alguns dos relatos contam que toda a família do condenado era presa também para garantir que sua linhagem familiar desaparecesse. Além disso, acredita-se que os presos são submetidos a experimentos médicos e testes com armas químicas e biológicas, olha só. Tem o nome oficial de Coalition número 22. O campo era uma área de segurança máxima, completamente isolada do mundo exterior. Ele estava situado em um grande vale com muitas outras vales laterais, rodeado por montanhas entre 400 e 700 metros. Ou seja, fugir dali era quase impossível mesmo. O campo foi fundado por volta de 1965 em Haejeong-ri e expandiu-se para as áreas de Chunbong-ri e Sao-ri. Eu nem sei falar esse nome, mas isso aí aconteceu entre 1980 e 1990. O número de presos aumentou acentuadamente na década de 1990, quando 3 outros campos na província foram fechados e os prisioneiros foram transferidos para o campo 22. Aí você imagina o fuzuê que já estava lá dentro mesmo. Alex, mas até agora você só falou dados técnicos. Como era realmente lá dentro? Calma, vou explicar agora. Um segurança relatou como tudo acontecia lá dentro e isso vai te deixar de cabelo em pé. O ex-guarda An Myung-chol, por que a turma bota esse nome tão pitoresco, Enfim, esse guarda descreveu as condições no campo como severas e com riscos de vida. Ele se lembra do choque que sentiu ao chegar no campo, onde comparou os prisioneiros a esqueletos ambulantes, anões e aleijados em trapos. O guarda estimou que cerca de 30% dos presos tinham deformidades como orelhas arrancadas, ferimentos nos olhos, narizes tortos e rostos cobertos com cortes e cicatrizes resultantes de espancamentos e outros maus tratos, meu irmão. O bicho lá pegava. Segundo ele, cerca de 2.000 prisioneiros tinham membros faltando. Mesmo os prisioneiros que precisavam de muletas para andar ainda eram forçados a trabalhar mesmo. Os presos recebiam também 180 gramas de milho por refeição 2 vezes ao dia e quase 100 vegetais sem carne. A única carne em suas dietas eram de ratos, cobras, sapos ou até insetos que eles mesmos pegavam, viu? Que nojo! O guarda também estimou que cerca de 1.500 a 2.000 pessoas pereciam de desnutrição todos os anos, principalmente as crianças. Sim, gente, tinha crianças lá. Tá brincando comigo, pegadinho? E elas recebiam uma educação muito básica. A partir dos 6 anos, já eram designadas para trabalhos como colher legumes, descascar milho ou secar arroz, mas também recebiam muita pouca comida, apenas 360 gramas ao dia. Consequentemente, muitas crianças não chegavam nem aos 10 anos de idade. Prisioneiros gravemente doentes eram colocados em quarentena, abandonados e deixados lá até ir para a terra dos pés juntos. Prisioneiros individuais moravam em abrigos com 100 pessoas em um quarto, como recompensa por ter feito um bom trabalho. Muitas vezes as famílias podiam até morar juntas ali no mesmo quarto dentro de uma casa pequena e sem água corrente. E as casas estavam em más condições, com paredes que eram feitas de barro e normalmente tinham muitas rachaduras. E todos os presos tinham acesso apenas a banheiro público, sujo e lotado. E eles também tinham hora para trabalhar. Os prisioneiros tinham que fazer um trabalho físico duro na agricultura, mineração e dentro das fábricas, das 17 horas às 20 horas. Caraca. As minas não eram equipadas com medidas de segurança e, segundo o guarda, os prisioneiros eram mortos quase todos os dias. E também os prisioneiros podiam usar apenas ferramentas primitivas, como pás e picaretas, e eram forçados a trabalhar até a exaustão.
Se ocorresse um incêndio ou o túnel desabasse, né, também os prisioneiros eram simplesmente abandonados lá, né, dentro da mina lá. Ah, caiu, deixa lá. É verdade. Kwon Hyuk, um ex-oficial de segurança do campo 22, relatou que os corpos eram carregados em carruagens juntamente aí com carvão para ser queimado em um forno de fusão. Han explicou também que é ensinado aos guardas do campo que os prisioneiros são faccionistas e inimigos da classe e que precisam ser destruídos como ervas daninhas até as raízes. Misericórdia! Meu Deus! Com base nisso, os guardas podiam a qualquer momento matar qualquer prisioneiro que não obedecesse suas ordens, meu irmão. O bicho lá pegava. E ele admitiu, inclusive, que uma vez ordenou a execução de 31 pessoas de 5 famílias em um castigo coletivo porque um membro de uma família tentou escapar. Enfim, eu poderia passar o vídeo todo falando do que ocorria lá, mas possa ser que eu traga mais detalhes em um outro vídeo. E aí, você conhecia essa prisão ou passou a conhecer agora? Deixa aqui nos comentários. Tudo bem. Número 2, prisão da ilha Petak, na Rússia. A vida de quem vai parar na prisão da ilha de Petak, na Rússia, é um verdadeiro desafio à existência humana. Particularmente brutal mesmo entre as piores prisões da Terra, ali a angústia psicológica sofrida é suficiente para acabar com os criminosos mais endurecidos. Trata-se da prisão mais isolada do país e localiza-se no meio de um lago de uma remota região. Todos os presidiários da unidade são de alta periculosidade e foram condenados a sentenças de ao menos 25 anos. E eles ficam trancafiados 22 horas por dia. Encomendas e visitas ocorrem apenas 2 vezes por ano nos primeiros 10 anos. Depois disso, pode aumentar um pouco, mas por conta do isolamento da cadeia, raramente algum detento segue recebendo visitas depois desse período, né? Até porque ninguém vai para uma ilha remota ver um cara lá que tá preso, né? O presídio possui condições precárias de higiene e instalações que não fornecem nenhum conforto para os presos, que precisam aí suportar o frio extremo e a neve durante a maior parte do ano. Esse tipo de isolamento torna-se ainda pior se um preso não seguir as regras. Eles são trancados em uma cela pequena e escura por 15 dias com um balde de metal e um poleiro de madeira para poder se sentar. Parece um galo lá. Além do isolamento, os presos têm acesso limitado às instalações básicas, como um banheiro, e o que contribui principalmente para o fato de que a metade dos reclusos desenvolve ainda tuberculose. Durante a 1h30 ao ar livre permitida a cada dia, os prisioneiros são confinados a uma pequena gaiola exterior, apenas grande o suficiente para ficar de pé e andar de um lado para o outro. Segundo a psicóloga da prisão, Svetlana Kiselyova, nome difícil da peste, meu irmão, este lugar destrói as pessoas. Os primeiros 9 meses passaram a se adaptar, após 3 ou 4 anos suas personalidades começam a se deteriorar. Não há como alguém poder passar 25 anos em um lugar como este sem ser psicologicamente destruído. Fecha aspas, ela disse aí, meu irmão. Então o bicho lá pega, viu? Número 1, Gitarama. A prisão central de Gitarama, em Ruanda, é considerada por especialistas da área prisional como a pior instituição prisional do mundo. Ser enviado ao presídio central de Gitarama, em Ruanda, é a mesma coisa do que ter um pesadelo acordado. O número de presos supera em 17,5 vezes a capacidade máxima do presídio. Não há espaço nem comida para todos. E para você ter uma simples ideia do aperto, o número de presos chega a quase 7.000 homens em um espaço onde caberiam no máximo 400 prisioneiros. Olha só que aperto miserável. Por isso, muitos presos recém-chegados ou enfraquecidos acabam sendo servidos como prato principal em verdadeiros banquetes para os demais. Assim, eles matam a fome e a superlotação em uma tacada só. Pois é, minha gente, o bicho lá come, viu? Ser enviado para a prisão de Gitarama pode ser considerado uma pena de morte, fazendo essa prisão se justificar pela fama de inferno na Terra, né? Denunciado repetidas vezes por órgãos internacionais de direitos humanos, o presídio central de Gitarama teve uma única melhoria desde que entrou aí no radar das instituições humanitárias mundo afora, que clamavam aí pela sua interdição. Um carregamento de cobertores da Cruz Vermelha Internacional recebeu permissão de ser entregue para os condenados. E isso foi tudo, viu? A galera pensou, não, só dá o cobertor lá para eles e tá de bom tamanho mesmo. Para comida para quê? A prisão fica ao sul da cidade de Gitarama, distrito de Muhanga, em uma área remota aí da cidade. Além disso, fica em um terreno cercado com um muro de concreto armado
e arame farpado que isola a prisão do restante do mundo. O muro nem é tão alto e à primeira vista não impediria a fuga de uma pessoa determinada a escapar. O grande problema é que os arredores são cobertos de minas terrestres artesanais. Daí o cabra tem que pensar não só 2 vezes, mas centenas de vezes antes de pensar em escapar dali, mesmo. Essa virtual terra de ninguém não pode ser atravessada sem o risco de pisar numa mina carregada com pedaços de metal e vidro moído. Aqueles que tentam atravessar o campo e acabam se lascando têm que voltar por conta própria para a cadeia se quiserem receber alguma assistência. Ninguém em sã consciência se aventura além do perímetro de proteção. E também pudera, né? Circula entre os guardas de Gitarama o boato de que o mapa com a localização das minas se perdeu faz muito tempo. E por isso ninguém se arriscaria a pisar ali, né? Há alguns anos, 4 homens tentaram fugir, inclusive através do mato alto. Um deles pisou numa mina e outros 2 foram alvejados. O último, por milagre, conseguiu se arrastar de volta para a prisão, onde não deve ter recebido muito carinho não, viu? Ao lado da estrada existe um cemitério com poucas covas identificadas, pertencendo exclusivamente a funcionários e guardas. Os prisioneiros são enterrados em valas sem identificação, cobertas de cal virgem para acelerar aí a decomposição dos restos. E em Gitarama é preciso garantir esse espaço constantemente, né, para novos corpos. A demanda parece nunca cessar por lá. Há apenas uma entrada para a prisão, uma estrada de terra com 3 metros de largura, vigiada por postos de guarda a cada 20 metros. Não há como sair desse presídio a não ser por esse caminho. Que coisa absurda. Qualquer um pisando nessa estrada sem a devida identificação se lasca na hora e sem piedade. E os guardas cumprem seu papel de forma severa, pois uma das penalidades para funcionários corruptos é ser mandado para dentro da cadeia, tornando-se ele próprio um detento. Mas se você acha isso impressionante, então saiba que não é só isso que torna o presídio central de Gitarama um lugar miserável, né? Nos aposentos lotados e escuros, o fedor é algo insano. As escadas e corredores estão sempre lotadas de prisioneiros que não ousam sentar ou deitar por temer aí ser esmagados. Eles podem andar pelo pátio do tamanho de uma quadra de futebol de salão ou pelo telhado, e isso é tudo. Ué? A prisão de Gitarama é simplesmente pequena demais para a quantidade absurda de pessoas ali estocadas. Para se ter uma ideia, a prisão não seria aprovada pela agência reguladora, olha só, dos direitos dos animais do Reino Unido, responsável aí por arbitrar regras para o abatedouro de animais, né, naquele país. As instalações seriam consideradas desumanas, inclusive para o abate de porcos, por exemplo. Imagine para pessoas, né? Os guardas não entram em Gitarama. Raramente alguém, além dos presos, se aventura no interior da prisão. Provisões, água e alimentos são deixados no portão de entrada uma vez por semana e cabe aos prisioneiros distribuir entre si esses itens. Uma vez por semana, lixo, barris com excrementos e cadáveres são deixados no mesmo acesso para serem recolhidos. O serviço médico é voluntário, fornecido por médicos e religiosos, mas não há gente suficiente para prestar um tratamento adequado lá para o pessoal. O governo de Ruanda não se responsabiliza, inclusive, por esses voluntários, e de fato alguns que atravessaram o portão simplesmente desapareceram do outro lado. Para você ver que lá o negócio é macabro. O sangue de Jesus tem poder! Curiosamente, a prisão de Gitarama nunca teve rebeliões que careceram de interdição da polícia ou autoridades prisionais. Os presos são os responsáveis pela sua própria regulação e ninguém sabe ao certo como eles se organizam. Em comum tem o fato de serem todos da etnia Hutu. Pois é, galera, vocês já conheciam algumas dessas prisões? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E só pra deixar aqui bem claro, eu não tenho pena de bandido não, viu? Então, se fez ali, se tá ali é porque mereceu, né? É verdade. Se você chegou até essa parte aqui do vídeo, comenta aqui a palavra liberdade para eu saber que você tá livre e aqui comigo e para eu deixar um coraçãozinho aí no seu comentário, hein? Que demais! Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui para que esse vídeo alcance mais pessoas aqui no YouTube e também não se esqueça de se inscrever, né? Se esqueça de se inscrever, esqueça. Essa palavra não existe mesmo. Que burro, dá 0 pra ele. Se inscreve aqui no canal porque durante a semana inteira tem vídeos engraçados e vídeos aqui curiosos como esse para trazer, além do humor, conhecimento para tua vida mesmo. E inclusive eu separei mais 2 vídeos incríveis que estão aparecendo agora mesmo na sua telinha. É só você clicar e passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui.
e te espero para um próximo vídeo, hein? Fui!